Sabe aquele cinema particular que entra em cartaz na nossa mente toda santa noite? Pois é, ele exibe filmes só pra gente. Às vezes são narrativas fantásticas, outras vezes meio confusas, ou até, bem, assustadoras. Então vamos mergulhar nisso e entender o que a ciência está descobrindo sobre esse universo maluco do sonho. Essa pergunta com certeza já passou pela cabeça de todo mundo. É uma daquelas coisas que acompanham a humanidade, sei lá, desde sempre. Afinal de contas, quem nunca acordou no meio da noite com o coração a mil por causa de um pesadelo, né? Ou com aquela sensação esquisita de ter vivido uma outra realidade enquanto dormia. É uma experiência que todo mundo compartilha. E agora, se prepara para um fato bem surpreendente. Toda noite, todo mundo sonha. E não é pouco não, são cerca de 90 minutos. Isso mesmo, 90 minutos. Até quem jura de pé junto que não sonha, sonha sim. A grande questão é que, na maioria das vezes, a gente simplesmente não lembra desses filmes mentais. Mas pode ter certeza, eles aconteceram. E essa vontade de decifrar os sonhos, nossa, isso não é de hoje não. É uma coisa muito antiga. A gente vê isso em textos que são a base da nossa cultura, tipo a Epopeia de Gilgamesh, a Bíblia. Depois, claro, veio Freud com aquela ideia de que os sonhos são uma janela para o inconsciente. E hoje a gente deu um salto gigantesco, né? Agora são cientistas nos laboratórios usando tecnologia de ponta para mapear o cérebro enquanto a gente dorme. Ok, então, para a gente começar a entender o que são os sonhos, primeiro a gente precisa dar uma espiada em como o cérebro trabalha enquanto dormimos. E olha, é uma jornada bem complexa, mas fascinante, que se repete toda santa noite. O nosso sono não é uma coisa só, um bloco único. Pelo contrário, ele é dividido em ciclos, com vários estágios. A gente começa a pegar no sono ali na fase N1, depois vai para o sono leve, a N2, aí mergulha no sono profundo, que é o N3, super importante para restaurar o corpo, e aí sim, chegamos na fase REM. Essa é a estrela do nosso espetáculo noturno, o palco principal, onde a mágica dos sonhos realmente acontece. É aqui que a diferença entre os tipos de sonho fica bem clara. Sabe, a gente até pode ter uns pensamentos meio soltos, umas ideias fragmentadas nas outras fases, as fases não REM, mas é no sono REM que o nosso cérebro vira um verdadeiro cineasta. Os sonhos REM são cheios de imagens, são narrativas visuais, carregados de emoção, de movimento, e o mais incrível, com uma sensação de realidade que chega a ser impressionante. E agora, olha só que coisa genial da natureza. Durante o sono REM, o cérebro está a todo vapor, quase tão ativo quanto quando a gente está acordado. Só que o corpo, por outro lado, entra numa espécie de paralisia temporária. É a tal da atonia muscular. E por que isso acontece? Simples, para impedir que a gente saia por aí atuando nos nossos sonhos. Imagina só, sair correndo, pulando, lutando, ia ser uma confusão, né? Esse mecanismo garante que todas as nossas aventuras noturnas fiquem bem guardadinhas, só na mente mesmo. Beleza, então a gente já entendeu mais ou menos como a gente sonha. Mas agora vem a pergunta de $1 milhão, a que intriga os cientistas há décadas. Para que serve tudo isso? Por que nosso cérebro gasta essa energia toda criando essas realidades virtuais toda noite? Qual é a função disso? Olha, a ciência ainda não bateu o martelo numa resposta única. Mas existem 4 teorias principais que são bem interessantes. Uma delas é que os sonhos servem para consolidar o que a gente aprendeu durante o dia, sabe? Fixar as memórias. Outra é que eles funcionam como um tipo de ensaio, um treinamento para a gente lidar com desafios emocionais. Uma terceira ideia é que sonhar abre um espaço para resolver problemas de forma criativa. E por último, os sonhos podem ser uma espécie de faxina cerebral, limpando o que não serve e fortalecendo as conexões importantes. E essa ideia de resolver problemas sonhando parece coisa de filme, né? Mas aconteceu de verdade. Tem a história do farmacologista alemão Otto Lohe. O cara passou semanas quebrando a cabeça, tentando provar como os nervos se comunicavam. E nada. Até que, um dia, a solução veio num sonho. Ele acordou no meio da noite, correu para o laboratório e fez exatamente o experimento que sonhou. E não é que deu certo. Isso rendeu a ele um prêmio Nobel pela descoberta dos neurotransmissores. Surreal. E essa citação do neurocirurgião Rahul Jandial resume a ideia perfeitamente. Quando a gente sonha, o cérebro está livre, sabe? Ele não está preso àquelas regras da lógica do dia a dia, então ele pode fazer conexões que parecem malucas, misturar memórias com ideias de jeitos completamente novos. E é justamente nesse pensamento mais solto, mais livre, que podem surgir os insights criativos e as soluções que a gente tanto busca no mundo real. Bom, se o cérebro é o estúdio, quem é o diretor desses filmes noturnos? A ciência está cada vez mais convencida de que a resposta está numa estrutura bem específica e super importante. E o nome dele é hipocampo. É uma estrutura pequena que fica lá no fundo do lobo temporal, mas o trabalho que ela faz é gigante.
O hipocampo é fundamental para a gente formar memórias e também para a gente conseguir imaginar cenários. E o que as pesquisas mais recentes estão mostrando é que ele é o grande responsável por pegar pedacinhos de memória e montar aqueles mundos detalhados, com começo, meio e fim, que a gente explora nos nossos sonhos. E a prova mais forte disso tudo vem de estudos com pessoas que, infelizmente, tiveram essa área do cérebro danificada. Os relatos de sonhos deles são completamente diferentes. São sonhos curtos, bem simples, meio repetitivos e, o principal, sem aquela riqueza de detalhes, sem cenários complexos. É como comparar um filme em 4K com som surround com um rascunho feito num guardanapo. Fica bem claro que o hipocampo é o grande arquiteto dos nossos mundos dos sonhos. Olha, se tudo que a gente conversou até agora já é fascinante, se prepara, porque o futuro da ciência dos sonhos promete ser ainda mais revolucionário. A tecnologia está chegando num ponto em que talvez a gente consiga interagir e, quem sabe, até decodificar nossos sonhos. E uma das ideias que está ganhando muita força é a da sonhoterapia. Pensa só, os sonhos como uma ferramenta valiosa para a nossa saúde. A ideia é que, analisando os padrões dos sonhos, a gente possa ajudar no diagnóstico e no tratamento de condições como depressão, ansiedade e talvez até demência. Literalmente, abrir uma nova porta para o cuidado com a saúde mental. E isso nos leva para um território que, sério, parece ficção científica pura. Já tem pesquisadores como o Yukiasu Kamitani lá no Japão usando ressonância magnética e inteligência artificial para traduzir a atividade do cérebro de alguém sonhando em imagens. Em outras palavras, eles estão aprendendo a gravar os sonhos. Sim, exatamente isso que você ouviu. E toda essa pesquisa nos deixa com uma pergunta final, que é bem poderosa. A gente sabe que os sonhos são um reflexo do nosso mundo interior. É lá que a gente processa memórias, emoções, medos. Então, se um dia a gente puder de fato assistir a esses filmes noturnos, o que será que eles vão nos contar? Que verdades profundas sobre a mente humana e sobre cada um de nós a gente vai descobrir? Fica aí a reflexão. O mistério, por enquanto, continua.